Então, fala aí um pouquinho de você, da onde você é, o que você faz. Ok. Bem, eu me sinto honrado também pelo convite. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sou Nzinga René, sou Antônio Oliveira Nzinga René, mas prefiro, digamos assim, nessa noite usar os meus dois últimos nomes, por uma razão muito simples. Nzinga é o meu nome que me leva de volta às minhas raízes. África é um nome africano. E René é o meu sobrenome, pelo qual muita gente conhece. Estou no Japão há 11 anos e 2 anos aqui em Toyama. Então, vivi 6 anos em Osaka, depois um ano, quase 2 anos em Hiroshima, depois mudei-me para Chiba e então estou cá. Uh, Sou docente universitário aqui na prefeitura, a Universidade da Prefeitura de Toyama e pronto, Isso é um é um resumo. pouco um resumo do que eu posso falar de mim. Isso, nossa, você já morou em vários estados, né? O que você mais gostou? Que estado que você mais gostou? Osaka. Sério, muito. É porque tem muito movimento também lá, né? Sim, tem um movimento e talvez também porque foi o primeiro lugar, tão logo que eu cheguei, mas bem antes de chegar, eu me recordo, eu falei com alguém na embaixada do Japão, em Angola, e eu disse, olha, estou indo para a Universidade de Osaka, e ela elogiou logo, e então criou já uma expectativa, e era como se, bem, depois de Tóquio, eu acho que só tem mais Osaka, e pronto, tão logo cheguei, me apaixonei já diretamente, e eu tenho dito para as pessoas, se eu quiser morar no Japão para sempre, não tem outro lugar senão Osaka. Ah, sim. Então, muito simples, Então, Osaka. e conta um pouquinho quando você morava em Angola, conta assim sua história, né, pra gente poder conhecer Hum, você melhor. ok, obrigado. Pois, bem, como já disse, eu vim de Angola, sou angolano e eu, vários anos já, eu fiz a minha licenciatura em Angola, já tinha feito a universidade, ah, sou licenciado em matemática na Universidade Pública, uma das universidades públicas de Angola, e sempre quis fazer o mestrado, os estudos pós-graduação fora de Angola. Sempre foi um alvo meu, mas era algo que iria acontecer algum dia desses, no futuro. E eu me recordo que estava à procura de emprego, apesar de estar a dar aulas em algumas escolas privadas, mas não havia assim tanta segurança estar num privado, no setor privado. E eu vinha num certo dia, eu vinha de um exame para um emprego com mais dois colegas meus e o exame correu mal. Então eu já sabia que o resultado seria um zero mesmo. E pronto, e íamos para um outro local para. Tínhamos que ver os jornais para ver, porque havíamos nos inscrito num outro concurso para professores. Professores para as escolas públicas. E então nós fomos para este lugar para ver se os nossos nomes haviam saído na lista. E como tinha vários jornais neste local, pronto, eu olhei para as listas e não vi o meu nome, então já sabia que pronto, também aqui não passei. E por curiosidade eu fui lendo os jornais, mas sabe, alguém está à procura de emprego, quando tem um jornal, ele não está muito interessado nas notícias, ele vai logo nas páginas específicas para emprego, etc. E foi lá onde eu fui e lendo sim, os comunicados, emprego, e eu vejo a Embaixada do Japão, dizia assim, a Embaixada do Japão oferece bolsas de estudo para o mestrado, para o doutoramento. Pronto, eu pensei, bem, eu tenho estado aqui a sonhar em fazer o mestrado, estudo de pós-graduação fora de Angola, mas nunca passou, nunca havia passado na minha mente que fosse no Japão. Pelo menos para mim e os da minha geração, o Japão é um dos países, bem, na altura, estou a falar de 11 anos atrás. Ah, o Japão era daqueles países que não é alvo para ir se viver, é como se fosse mais um destino turístico. Vai apenas, faz turismo, conhece o país, tão quão belo é, tal como vemos. Nós temos aquela imagem de tecnologia, é tudo avançado, mas a tendência
naquele tempo era mais para países anglófonos, países até países lusófonos também. Estamos a falar de Portugal, por exemplo, Brasil também. Mas o meu foco sempre foi assim, um país anglófono. Mas pronto, eu sou numa crise. Eu não tenho emprego, estou à procura do emprego. E depois eu vejo que há uma possibilidade de poder concorrer para fazer o mestrado fora. E pensei assim, que tal? E depois, estrategicamente também, além de ser professor, eu sou, digamos assim, eu sou um seguidor comprometido de Cristo, de Jesus Cristo. E o meu interesse é falar um pouco dele para as pessoas. E pronto, apareceram aquelas oportunidades. O Japão, mas é muito distante. Se, por exemplo, observar o globo, verá África e Ásia ou o Japão, é como se estivesse a contornar. É igual o Brasil, né? Pois, É exato, muitas horas exato. pra gente vir Muitas, até muitas. aqui. Então, eu saio do Atlântico para o Pacífico, enquanto que aí no meio passo pelo Índico, Oceano Índico. Ok, eu decidi, pronto, por curiosidade, apontei, tirei notas de todas as condições, requisitos para a bolsa e falei com os meus pais e pronto, decidi inscrever-me da Embaixada do Japão e foi assim que começou a história. Tenho um exame, faço um exame de inglês e japonês. E foi a primeira vez que eu vi japonês assim numa folha, só via assim nos filmes, etc. Mas agora eu pegar um papel tudo japonês que eu chamava pauzinhos, Eu também kanjis, chamava pauzinho. pois. E isso foi assim, foi assustador. Como é que faremos uma prova dessa, uma língua que nós nem sabemos? Pronto, mas eles sabiam que nós não falamos, mas o objetivo é apenas para. É como se eles estivessem a testar-nos quando estiverem no Japão, como é que eles vão reagir quando começarem a aprender o japonês. Pronto, então eu fiz esse exame de japonês, depois fiz do inglês, porque eu falo inglês, e, e depois, 2 semanas depois, Você fez do japonês? Como? tinha que fazer. Como que você conseguiu? Primeiro eles disseram, não, olha, nós sabemos que vocês não falam japonês, então pronto, só farão em inglês. E comunicaram assim, mas no dia do exame, no dia do teste, disseram que não, tem que fazer primeiro o japonês e depois do inglês. E os 12 exames têm a duração de 60 minutos, 1 hora. Mas aí a senhora que dirigia, ela disse assim para nós, bem, nós já sabemos que nenhum de vocês entende o que está escrito ali, e então vocês não precisam de 60 minutos. Vocês podem combinar 15 minutos, fazem, porque nós temos a noção que vocês praticamente só vão. Não sei o que é que vão fazer, mas durante 15 minutos façam qualquer coisa. Se vocês aceitam, pronto, será 15 minutos. Depois tem o resto do tempo para fazer o inglês, porque o inglês já seria muito mais fluente para todos nós. E combinamos assim com todos, pronto, serão 15 minutos. E eu lembro-me que eu terminei aquilo em menos de 15 minutos. Porque, bom, como eu disse, eu sou comprometido com Jesus Cristo e eu falo com Jesus Cristo sobre toda a minha vida e até nessas coisas também eu coloco aí Jesus. E eu comunico, falo com ele e pronto, em menos de 15 minutos eu tinha terminado aquilo. Porque eu achei, eu não sei nada do que está escrito aqui, por que é que eu tenho que pensar tanto? E eu até depois ria-me, só que não podia rir porque estava no exame, porque havia os outros angolanos todos aí a pensar, e eu disse, mas estão a pensar o quê? Eu imagino Sim, pensar nem o quê? sabem nada do que está aí. Aí eu peguei na folha e fui riscando. Vinha uma pergunta, como se fosse múltipla escolha. Escolha a resposta certa, a opção certa. Eu nem sei qual é a opção certa. A minha Você parte. não sabe nem qual que é a pergunta, quanto mais Nem sei o que é que está a se pedir aqui. Por que é que eu tenho que pensar? Eu fui riscando. Que máximo. Havia alguma, eu acho, uma ou duas questões que tinha que se escrever mesmo kanji, a palavra que eu nem sei o que é que queria dizer, mas as palavras estavam aí, então era só copiar e pronto. Em menos de 15 minutos estava feito para mim, eu fiquei aí à espera dos demais Que cena, meu e Deus. todo mundo aí a pensar, eu a ver alguns angolanos assim, eu disse, parece que está a fazer matemática, precisa pensar tanto assim. Eu ia morrer de rir, sério, eu ia me dar crise de Olha, riso. eu tive que concentrar-me porque era um exame, não podia rir, mas por dentro. Estão a fazer o quê?
Então, depois dali veio o exame do inglês. Eu disse, agora sim vai começar o exame. E pronto, e fizemos o exame. Depois de 2 semanas, eles ligam para aqueles que passaram, porque o processo tem diferentes fases. Selecionam alguns já saem e vão fazendo as ligações para aqueles que passam para as fases. Pois, e eu estava em casa e recebo um telefone, um telefonema aqui, é da Embaixada do Japão. É o senhor, disse o meu nome, senhor René, disse sim. Olha, senhor René, eu quero lhe dar os parabéns por ter inscrito no teste, no exame, e nós agradecemos pela participação e pelo esforço, mas como sabe, nem todos passam e pronto, próximo ano ainda tem, então quero comunicar-lhe que infelizmente o senhor não.